E se o mundo de Oz fosse real e você quisesse abrir lá um restaurante de comida mexicana ou então um parque temático, mas aí existe a ameaça de zumbis? E se uma máquina de lavar roupa ganhasse a forma humana para poder se tornar uma estrela de novela? Ou ainda, se a vagina da sua namorada fosse o portal para o mundo dos mortos? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Bizarro Fiction. E aí, tudo fantástico com você? Seguindo aqui a missão do Fantástico Cursos, que é fornecer conteúdo, ideias para quem pesquisa, para quem escreve, para quem cria roteiros, RPG, quadrinhos e games, e também para quem trabalha com Fantástico na sala de aula. Vou falar aqui nesse vídeo sobre o Bizarro Fiction. Bizarro Fiction que vai estabelecer um diálogo com o vídeo anterior, que foi sobre New Weird, até mesmo porque eles nascem, vamos dizer assim, enquanto termos, no mesmo momento, né, nos primeiros anos do século XXI, e também porque eles têm alguns pontos de contato ainda que são diferentes, né? Isso é uma das questões. Qual é a diferença entre New Weird e Bizarro Fiction, né? Nesse aspecto também fica sempre o convite para você entrar no canal do Fantástico Cursos no Telegram, onde sempre tem conteúdo extra, além do conteúdo aqui do canal, de forma que você possa sempre estar a par de conteúdo do universo da fantasia, do gótico e da ficção científica. E falando do Bizarro Fiction, o nome já está dizendo bem isso, né? Bizarro Fiction, e são histórias que realmente é para as pessoas que buscam coisas estranhas. Nesse aspecto é bom diferenciar que enquanto o New Weird ele tem suas raízes, vamos dizer assim, seu nascedouro, numa crise, vamos colocar assim, da ficção científica inglesa dos últimos anos do século XX, o Bizarro Fiction vai ter seu nascedouro nos Estados Unidos, para ser mais preciso, em Oregon, no mesmo momento, e que nesse aspecto foi liderado, foi levado a cabo por editoras que perceberam uma demanda por parte de um grupo de leitores. Olha o negócio aí que eu sempre falo, de você estar antenado para os nichos, né? De você estar antenado para você fugir do lugar comum e criar coisa nova, né? Então, nesse aspecto, o Bizarro Fiction se conecta a 3 editoras, mas principalmente a editora Eraserhead Press, que ao lado de outras editoras como Raw Dog Scream Press e Afterbirth Books, perceberam, como eu falei, por parte do público americano, uma demanda por obras estranhas. Essa é a melhor palavra para definir isso. Público esse que, principalmente a Eraserhead Press, percebeu que era largamente ignorado pela maioria das editoras. E como bem aponta a editora Rose O'Keefe, da Eraserhead Press, e com essa proposta do Bizarro Fiction, eles quiseram preencher essa lacuna no mercado editorial. Isso é muito importante, que volta àquela questão de para que você escreve, né? Você está escrevendo para arte apenas ou você também quer vender? E nesse aspecto também juntou as duas pontas. Para quem que você está escrevendo? Então, lógico, tem suas diferenças gigantescas de mercado editorial, mas da mesma forma que os Estados Unidos, aqui no Brasil também a gente tem uma população gigantesca. E qualquer nicho no Brasil, a gente está falando de milhares de pessoas. Então, será que não seria o caso de você buscar o seu lugar, a sua voz, ao invés de ficar seguindo a matilha, né, seguindo todo mundo, seguindo a boiada, para fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo? É nesse ponto que a própria Rose O'Keefe marca que o Bizarro Fiction é o equivalente no mundo da literatura ao que no cinema a gente vê em obras como Brasil, como Repo Man, ou ainda como o filme do David Lynch, o Eraserhead. E foi a partir dessa demanda que em 2005 essas 3 companhias que eu comentei no início decidiram oficialmente batizar esse estilo de bizarro, fazendo menção a livros, a obras que eram exageradas, estranhas, rudes e principalmente divertidas. Eu estou destacando aqui justamente o divertido porque esse é um dos pontos de diferenciação do New Weird, que no primeiro momento a ficção bizarra também tem essa conexão com esse elemento do weird, né, do estranhamento, mas nesse aspecto, ao passo que o New Weird ele aponta para uma maior vinculação artística, tanto em forma de temática quanto também em forma de estilo, a preocupação principal do Bizarro Fiction
é ser divertida. Ela é o humor mais popular, ela tem uma proposta mais de entretenimento, mais comercial nesse aspecto do que o New Weird. O New Weird tem mais uma proposta artística, consciência social, como eu falei no vídeo, ao passo que o Bizarro Fiction, ele é disruptivo, ele é engraçado. Isso é bem visto, só para citar um caso, na obra Shatner Quake, do escritor Jeff Burke, onde a gente vai ver que todos os personagens que o ator William Shatner já interpretou, William Shatner, o eterno Capitão Kirk do Jornada nas Estrelas, todos os personagens que ele já interpretou no cinema aparecem em nossa realidade para caçar e destruir o William Shatner real. Da mesma forma, a gente vai ver em outra obra, Help, A Bear Is Eating Me, de Michael Hansen, um homem preso dentro do seu carro enquanto o urso lentamente vai comendo ele. Até mesmo por essa proposta anárquica anti-establishment, o Bizarro Fiction já recebeu elogios de escritores roteiristas como Alan Moore, Chuck Palahniuk, William Gibson e Christopher Moore. Nesse aspecto, até mesmo para quem quer pesquisar mais sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo tanto uma entrevista da Rose O'Keefe, dada lá em 2010, explicando o que é o Bizarro Fiction, assim como também o manifesto, que acabou também, das editoras que eu comentei, que deram forma à ficção bizarra, ainda que nesse manifesto não apareça o nome bizarro, mas ali que foi o pontapé inicial sobre isso. Vou deixar os dois links aí embaixo. Falando até mesmo dessa questão mesmo dessa proposta do Bizarro Fiction, né? Sempre bom lembrar, né? Enquanto a gente está falando de termos de bizarrice, o Bizarro Fiction muitas vezes é conectado, né? E aí nesse ponto a academia quer sempre dar um valor, fala que tem tendências do absurdo, do surrealismo e coisa e tal. Mas as próprias editoras, os próprios escritores que praticam a ficção bizarra não querem fazer essa vinculação com high art e tudo mais, né? Com a academia e tudo mais. Nesse ponto, até mesmo, alguns dizem que a ficção, o Bizarro Fiction, é uma ficção experimental, mas, na verdade, quando a gente fala de ficção experimental, a gente está falando principalmente do estilo. Ao passo que o Bizarro Fiction, não, ele é experimental apenas na temática. Então, normalmente, ele segue até uma estrutura comumente encontrada em outros tipos de romances. Nesse aspecto, falando de obras representativas que lançam ideias, a gente pode falar que, ao passo que o Neuromancer é representativo para o cyberpunk e também o Estação Perdido é para o New Weird, também no universo Bizarro Fiction, o romance Satan Burger, do escritor Carlton Melick III, publicado em 2001, tem esse lugar dentro do Bizarro Fiction. Você já leu Bizarro Fiction? Ficou curioso? Então deixa aí seu comentário aí embaixo, o que você achou dessa expressão da ficção fantástica no século XXI. E desde já agradeço mais uma vez pela sua presença aqui. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!